Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nossa segunda live dessas 3 lives que a gente combinou de fazer, né? Pra gente aprender um pouco mais sobre o emagrecimento, sobre como que funciona o processo de emagrecer. Então, tô hoje aqui para fazer uma live sobre como são os pensamentos das pessoas que estão acima do peso, como deveria ser os pensamentos, quais são os sentimentos e as emoções que as coisas acontecem. Então, tudo isso a gente vai falar hoje aqui nessa live, tá? Já tô começando a live, porque as pessoas que depois assistirem a live vai ficar tudo salvo. Então, se você chegar atrasado, reveja depois a live e assista todos os detalhes desse tema de hoje, que é muito, muito importante, tá bom? E é isso, gente. São 3 lives ontem. Quem não assistiu a de ontem, assista, pois fala muito sobre quais são os fatores que fazem a pessoa ganhar peso. Muitas vezes a gente não percebe, mas as pessoas ganham peso e não sabem bem porquê, né? Então eu falei sobre tudo isso ontem. Se você não assistiu, tá salvo no meus stories, tá bom? Meus stories lá no meu feed do Instagram. E hoje eu quero falar para vocês em relação às emoções. Como que funcionam as emoções, como que a gente vivencia cada item delas, porque é muito importante a gente entender sobre isso, pra gente não deixar muitas vezes a nossa emoção nos guiar durante o dia. Ou seja, você se torna aquela pessoa que de manhã você tá com uma emoção, à tarde você tá com outra, à noite você tá de outro jeito, e isso é péssimo. Por quê? Porque você fica refém do que acontece no seu dia para ser uma pessoa equilibrada. Então, a pessoa que geralmente tem esse problema de que não sabe lidar com as emoções, de manhã tá estressada ou tá calma, à tarde tá estressada, à noite tá de outro jeito, as emoções que a gente tem que dominar, tá? Então, vou falar um pouco sobre as emoções aqui para vocês entenderem. A palavra emoção quer dizer jogar para fora no latim. Então, jogar para fora é a reação que ocasiona ali, no caso, cada emoção. Então, assim, o sentimento sempre acontece após uma emoção. Então, emoção, na verdade, seus avós morreram, por exemplo. Qual é a emoção que você vai ter depois disso? Você vai ter o sentimento de tristeza, você vai ter o sentimento de desânimo, você vai ter um sentimento de despreparo. Muitas vezes você fica perdido, você não sabe o que você faz. Então, o sentimento sempre vem após uma emoção muito grave. Então, a emoção, ela tem que ser muito bem identificada para vocês perceberem durante o dia como que vocês estão, que sentimento que você tá. Tem dia que você acorda super animado, que hoje o dia vai render, que você vai fazer tudo. Mas tem dias que você sente que você tá triste, você não quer fazer nada e você nem sabe por quê. Por isso que a gente tem que saber identificar a questão da emoção. Então, por exemplo, você tá triste, chateada, por quê? Você tem que sempre questionar isso. Porque não é normal. O normal é a gente estar bem, a gente estar feliz, a gente estar tranquilo, em paz. Se isso não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. Então, saber identificar isso é o ponto primordial. Então, as emoções são importantes para isso. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas emoções que a gente tem durante o dia, mas que não percebem, tá? Então, saber vivenciar a emoção é algo muito particular. Então, eu vivencio de um jeito, você vivencia de outro. Por exemplo, as pessoas que têm uma família muito unida, uma pessoa muito amorosa na família, tende a passar pelos problemas de forma mais tranquila do que aquelas pessoas que não têm uma pessoa amorosa durante a família. Então, o que acontece? Se você acontece uma coisa muito drástica no seu dia,
muito provável você vai ficar enfurecido, você vai ficar fora de si, e isso atrapalha o nosso dia a dia, né? Isso causa muitas reações no nosso trabalho, isso perde o nosso eixo mesmo. Então, às vezes você começa a comer mais por conta disso, você começa a beber mais, você começa a querer sair mais daquele lugar onde você está, começa a não levar as coisas a sério, o seu trabalho e tudo mais. Então, isso é importante a gente perceber aí nas emoções, tá? Então, a alegria, pra mim, é diferente da alegria pra outra pessoa. Então, por exemplo, tem gente que tem alegria, mas se sente cheio de energia, cheio de felicidade. E a alegria para outras pessoas pode ser pular, saltitar, sair correndo, sabe? Essas coisas. Então, é diferente para cada pessoa. Por quê? Porque cada pessoa é única e cada uma viveu de uma forma até aí, então, né? Mas nós nascemos com 4 emoções básicas, 4. Raiva, medo, alegria e tristeza. Nós crianças nascemos com essas 4. A partir de que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai vivendo com os nossos pais, vamos para a escola, vamos vivendo ali com a comunidade, a gente começa a ter 6. O que acrescenta além dessas 4? É a paz que você tem e a paz e a fúria. Então, além dessas 4, você sempre tem mais 2, tá? Beleza. E dessas 2, a gente tem 27 emoções. Segundo um estudo americano, foi percebido que a gente tinha 27 emoções ao longo da nossa vida. Isso varia de raiva, de inveja, de interesse, de nojo, de romance, de satisfação. Então, são N fatores, 27 no total, né? Que a gente tem nessas emoções, beleza? Mas como que funciona as emoções no nosso dia a dia? Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou até virar aqui a câmera. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, virar. Isso. Nossa, tá um pouco suja, né, gente? Deixa eu ver se limpou. Isso. Olha só. As 27 emoções, gente, estão todas interligadas, tá vendo? Então, o que acontece? Muitas vezes você tá acordando um dia sonolento aqui. Logo você está cansado. Logo o seu sentimento é de tristeza, né? Por exemplo, um dia você acorda confiante. Você continua confiante, você continua aqui estimulado também. Logo você fica calmo, fica tranquilo. Outro ponto aqui. Às vezes você tá com alguém que é muito sarcástico. Acho que todo mundo já viveu isso, né? Se trabalhar com uma pessoa que é cheia de sarcasmo, ou você tem uma pessoa que é muito ciumento, uma pessoa que é irritada próximo. O que acontece? Aqui você fica hostil. O que é hostil? Você fica com o pé atrás em tudo. Então, você não confia naquela pessoa. Se você tá com uma pessoa que é enciumado, logo você se acha egoísta. Ou esse ciumento aqui também pode ser você, o sentimento de ciumento, né? Então você tá ciumento, logo você fica egoísta e logo você fica furioso, né? Então isso tudo leva sempre aos 6 que eu falei no início: tristeza, raiva, medo, alegria, poder e calmaria. Então essa é a roda das emoções. Geralmente as rodas das emoções mostram que a gente muitas das vezes tem o sentimento básico do dia a dia ali, mas a gente não identifica. Então, por exemplo, você acordou, você está muito alegre, mas aí o que acontece? Você está alegre porque logo você vai viajar, então você está excitado, então você se sente ousado, se sente diferente, né? Então, ou pode ser o contrário, você está se sentindo ousado, logo você fica excitado, logo você fica alegre, entenderam? Então, assim, é muito legal essa roda porque ela mostra basicamente
qual que é os sentimentos que a gente tem no dia. E a gente precisa entender esses sentimentos para a gente não deixar, às vezes, as emoções dominar nosso dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa que geralmente ela fica isolada no trabalho, não tem muitos amigos, ela se sente solitária. Logo, ela se sente triste. Então, o que a gente tem que entender é que todos os sentimentos, todas as emoções nos levam a um básico. Todas as questões, você se sente inferior, você se sente deprimido, você se sente logo triste. Então, a gente às vezes tem que mudar, entendeu? Mudar de pensamento, tô me sentindo inferior, beleza. Mas eu tenho muitas qualidades, eu sou uma pessoa divertida, então eu não vou ligar pra isso, logo eu fico alegre, entendeu? Isso é a mudança de pensamento que às vezes a gente tem. Então a pessoa que tá acima do peso, qual que é o sentimento que ela tem? Ela se sente uma pessoa inferior às outras, se sente arrependido muitas vezes porque comeu, logo ela se sente culpado e logo ela se sente triste, né? A pessoa que muitas vezes ela se sente distante das outras porque ela não se considera igual às outras, logo ela fica magoada, né? E logo ela fica com raiva daquele sentimento. Então, gente, tudo isso aqui influencia muito no nosso dia a dia e na nossa questão da alimentação. Porque geralmente a pessoa que tá triste, a pessoa que tá com raiva, a pessoa assustada, ela vai buscar alimentação ali para tentar aumentar a sua energia, aumentar os momentos de alegria, entendeu? Então, ter essa percepção é muito importante para a gente tentar mudar o nosso dia a dia aí, tá? Pensem muito sobre isso, porque isso faz sim a diferença. Mas o que isso tem a ver com a vida saudável? Tem tudo a ver, né, gente? Tem tudo a ver aí. Muitas pessoas ainda têm o hábito de tomar certas atitudes baseadas nas emoções. Quando estão no trânsito, xingam e ofendem o próximo, mas recebem a notícia triste, choram ou entram em choque. E muitas, quando estão felizes ou tristes, acabam fazendo escolha menos feliz em relação à alimentação. Então, os sentimentos influenciam em todas as áreas da nossa vida, inclusive na alimentação, no relacionamento e tudo mais. Outros pontos que também influenciam na nossa alimentação os traumas, o histórico com dietas muito restritivas, a alimentação na infância influencia muito, porque se você é uma pessoa que é acostumada a comer muito pão de manhã, uma pessoa que come muito arroz, uma pessoa que ama gordura, chega no momento que ela fica perdida se ela não come esses alimentos da infância. E se você é uma pessoa que não comia legumes na infância, provavelmente na vida adulta vai ser mais difícil para você, tá? Outro ponto é os problemas familiares. As pessoas não ligam essa questão dos problemas familiares com a alimentação, mas o que os seus pais falavam para você, o que as pessoas falavam para você, tudo isso influencia sim, tá? A pressão social, o que a mídia quer que a gente seja magra, o que as pessoas pregam que a gente seja magro, tudo isso acaba influenciando na nossa alimentação. Problemas financeiros influenciam. Muitas vezes as pessoas que estão com problema financeiro acabam descontando na comida, acabam não percebendo que também muitas vezes não tem condições de comprar um alimento mais saudável. Então os problemas financeiros sempre optam por comer o que é mais barato, miojo, bolachas, né? Tudo isso influencia. Boa noite, tia Sônia! Outro ponto que influencia muito é a baixa autoestima, onde as pessoas que têm baixa autoestima acham sempre que elas não são merecedoras das coisas, elas não acham que não conseguem emagrecer, não conseguem perder peso aí e não se acham bonitas, então acabam deixando de lado a alimentação, deixando de lado se cuidar, né? A personalidade da pessoa também influencia numa alimentação, da pessoa está com sobrepeso. Se a pessoa está com
Se a pessoa tem uma personalidade mais difícil, aquelas pessoas rancorosas que tem muita raiva, né? Elas não pensam que precisam se cuidar, então acabam não pensando muito sobre isso. Pessoas com violência sexual aí, que tiveram um episódio de violência sexual, geralmente tem baixa autoestima, então essas pessoas, elas não vão ter autoestima sexual, porque tem medo de se cuidarem, medo de acontecer um outro episódio, acharem que elas foram culpadas por ter tido aquele episódio. Então, a violência sexual é muito importante, a pessoa trabalhar com um psicólogo para melhorar essa questão. E a ansiedade e o estresse, que a pessoa ansiosa, a pessoa estressada, ela geralmente não consegue parar para observar o que ela está comendo. Ela sempre vive no amanhã ou vive preocupada com alguma coisa. Então, a ansiedade e o estresse também influenciam nisso, tá? Então, qual é a importância do controle das emoções, gente? É fundamental a importância sabermos controlar os sentimentos. Trata-se de uma maneira de se autoconhecer e entender o que se passa dentro de si. Controlar nossos sentimentos tem tudo a ver com a competência chamada inteligência emocional. E a gente, ao desenvolver essa competência, a gente usa as emoções ao nosso favor, certo? Então, desci aqui. Então, como que a gente pode gerir nossas emoções? Como que a gente tem que se alimentar de forma mais correta, né? Então, nunca pular as refeições. Pessoas que são mais ansiosas, estressadas ou que têm depressão, geralmente tem que comer nos horários certinhos para não deixar a emoção dominar elas. Ter sempre em mente que o sentimento que está rondando ela, por que está acontecendo isso. Então, isso é importante a gente identificar. Tomar cuidado com a fome emocional, aquela fome que eu falei na live anterior, falei bem sobre ela. Então, se você não sabe o que é fome emocional, vai lá assistir ela para você entender. Então, se fazer sempre algo prazeroso. Geralmente as pessoas ansiosas, estressadas, não fazem nada prazeroso durante o dia, só veem a comida como uma válvula de escape. Isso é perigoso. Então, a gente tem que aprender a fazer algo prazeroso durante o nosso dia. Seja uma Netflix, seja caminhar com seu cachorro, seja ir num parque, seja ler um livro, enfim, visitar um amigo. Sempre a gente tem que fazer algo prazeroso. Dormir também. As pessoas que dormem pouco acabam tendo predisposição a se sentir mais irritada. Lembra que eu coloquei aqui na roda que a pessoa... Vou até voltar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se vai focar. A pessoa sonolenta logo está cansado, logo está triste, né? Então, isso aqui é importante você observar também que acontece com as pessoas que não dormem bem. Então, ela tem uma emoção mais distorcida aí, porque não estão dormindo quanto deveria, certo? E para finalizar, procurar uma ajuda especializada sempre, porque as pessoas geralmente elas acham que sabem resolver os problemas e muitas vezes não sabem. Então, procurar uma ajuda, seja um psicólogo, seja uma nutricionista, um médico, para poder ajudar vocês aí quando as emoções de vocês estiverem tomando de conta de tudo e não tendo espaço para vocês controlarem a vida de vocês, tá? E para finalizar, aprender a ouvir seu corpo, seus sentimentos é o caminho para a vida saudável, certo? Então, gente, é isso. Aprender a ser saudável, aprender a ouvir o corpo de vocês. O corpo de vocês falam sempre eles dão sinais. Uma gastrite é um sinal claro. Muitas vezes você está ansioso, você está não conseguindo digerir as emoções. Uma gastrite também, um problema intestinal, a questão de não funcionar o intestino também é um sinal claro de estresse. Enxaquecas, muitas vezes pode ser alguma alergia a algum alimento. Enfim, tudo dá sinal. Às vezes a gente só não está disposto a ouvir, né?
Mas é isso, gente. Muito obrigada por você que viu essa live até o final. Eu espero que você tenha aprendido muito sobre isso. Eu gosto muito de ensinar as pessoas sobre isso. E espero vocês amanhã na live de amanhã, onde eu vou dar a fórmula do emagrecimento, que é todas as etapas que você precisa saber para ter um emagrecimento real e duradouro, tá bom? É isso. Um beijo e até amanhã. Opa, tá caindo aqui.